Olá, meu nome é Adrio, vou falar sobre a catabolismo, carboidrato e respiração celular, que é um processo que as moléculas orgânicas são oxidadas e ocorre a produção de ATP, que é usado pelos seres vivos para subir suas necessidades energéticas. A respiração ocorre em três etapas básicas, que é a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. A glicólise é uma etapa anaeróbia da respiração celular que ocorre no citosol e envolve 10 reações químicas diferentes. Essas reações são responsáveis pela quebra de uma molécula de glicose em duas moléculas de ácido perúvico. O processo de glicólise inicia-se com a adição de dois fosfatos provenientes de duas moléculas de ATP. A molécula de glicose provendo a sua ativação, essa molécula torna-se instável e quebra facilmente em ácido pirúvico. Com a quebra, ocorre a produção de quatro moléculas de ATP. Entretanto, como duas foram utilizadas inicialmente para a ativação de glicose, o saldo positivo é de duas moléculas de ATP. Durante a glicólise também são liberados quatro elétrons e quatro íons, dois H+, e os quatro E negativos. São capturados por duas moléculas de nucleotídeo, nicotinamina e adenina, produzindo moléculas de NADH. Agora eu vou falar um pouco sobre o ciclo de Krebs. Após a glicólise, inicia-se uma etapa aeróbica, a qual inclui o ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico. Essa etapa ocorre no interior da organela celular, conhecido como mitocondria, e inicia-se com o transporte do ácido pirúvico para a matriz mitocondrial. Na matriz, o ácido pirúvico reage com a coenzima ali existente, produzindo uma molécula de acetilcoenzima e uma molécula de gás carbônico. Durante esse processo, uma molécula de NAD é transformada em uma de NADH, em razão da captura de dois negativos e um dos dois H que foram liberados na reação. A molécula de acetil-CoA sofre com o processo de oxidação e dá origem a duas moléculas de gás carbônico e uma molécula intacta de coenzima. E esse processo, que envolve várias reações químicas, é chamado ciclo de Krebs. Esse ciclo tem início quando a molécula de ácido graxo reage e produz uma molécula de ácido cítrico, liberando uma molécula de CoA. Ocorre sequencialmente 8 reações e que são liberadas duas moléculas de gás carbônico. No final desse processo, o ácido oxalídeo é recuperado e o ciclo pode ser iniciado novamente. Os elétrons, os íons, são capturados pelo NAD e transformados em NADH. Eles também são capturados pelo dinucleotídeo de flavina adenina, que é transformado em FADH. O ciclo de Krebs resulta em três NADH e um FADH. Durante o ciclo também é produzido uma molécula de GTP, cistosfatos de guanosina, e a partir de GDP, disulfato de guanina. Essa molécula de GTP assemelha-se ao ATP, também responsável pelo fornecer energia para a realização de alguns processos no interior da célula.
A última etapa da respiração celular também ocorre no interior das mitocôndrias, mais precisamente nas cristais mitocondriais. Essa etapa é chamada de fosforilação oxidativa, uma vez que se refere à produção de ATP a partir da adição de fosfato ao ADP. A maior parte da produção de ATP ocorre nessa etapa, na qual acontece a reoxidação das moléculas de NH e FDH. Nas cristais mitocôndrias são encontradas proteínas que são dispostas em sequência, as chamadas cadeias transportadoras de elétron ou cadeias respiratórias. Nessas cadeias ocorre a condução dos elétrons presentes no NAH e no FADH até o oxigênio. As proteínas responsáveis por transferir os elétrons são chamadas de citocromos. Os elétrons, ao passarem pela cadeia respiratória, perdem energia e no final combinam-se com o gás oxigênio, formando água na reação final. Apesar de participar apenas no final da cadeia, a falta de oxigênio gera interrompimento do processo. A energia liberada através da cadeia respiratória faz com que os íons positivos concentram-se num espaço entre as cristais mitocôndrias, voltando à matriz, para voltar ao interior da mitocôndria. É necessário passar por um complexo proteico chamado de síntese do ATP, onde ocorre a produção de ATP. Nesses processos são formadas cerca de 26 ou 28 moléculas de ATP. E já os carboidratos possuem um monômero centralizador que é a glicose. Da glicose, os carboidratos podem ser estocados na forma de glicogênio nos animais ou na forma de amido ou sacarose nas plantas. Quando o corpo necessita de energia, é acionada a via glicolítica, onde a glicose é convertida e pulverizada por fim, partindo da glicose, sintetizando as pentoses necessárias na síntese de ácidos nucleicos pela via das pentoses. Mas veremos que todos os demais carboidratos devem ser convertidos à glicose, ou intermediários da glicose, para que possam ser metabolizados. Glicólise é o catabolismo da glicose. Na molécula de 6 carbonos da glicose é convertida em duas moléculas de 3 carbonos de purifato, gerando energia na forma de ATP. Na segunda reação da glicólise, a enzima fosfexose isomerase, através de quatro reações sucessivas de catálise de enzimas básicas geral e ácido geral, promove a conversão de glicose 6-fosfato em frutose fosfato. A primeira etapa do mecanismo envolve o ataque de um resíduo básico de GLU hidróxido do carbono numérico, abrindo a ligação hemacial da glicose fosfato. Em seguida, outro resíduo básico de GLU remove o carbonílico que possui caráter ácido, formando assim o cisnedil, um resíduo ácido de GLU do ácido aldeído isomerando a glicose. Na terceira reação da glicose, a enzima fosforutoquinase catalisa a transferência de um fosfato do ATP para a hidroxila da frutose fosfato, formando a frutose bisfosfato. O mesmo mecanismo na quarta reação da glicose, a enzima aldolase catalisa a reversão de uma condenação aldólica, convertido a frutose bisfosfato em gliceráldeo fosfato, hidroxicetonato fosfato
e em glicerídeo fosfato dihidroxitonato.